Olá, seja bem-vindo ao portal Braga Academy. Estamos no curso preparatório de comissários de voo. Esse é o caderno de ESS, o caderno de emergências e sobrevivências, e essa é a nossa terceira disciplina, a disciplina de sobrevivência. Bom, antes da gente começar efetivamente a disciplina, o conteúdo, vou fazer aqui umas considerações. Essa nossa primeira aula é uma aula sobre considerações iniciais. Acontece o seguinte, de onde vem essa obrigatoriedade de ensinar sobrevivência, sobrevivência na selva, sobrevivência na água, sobrevivência no deserto e sobrevivência no gelo, num curso de comissários de voo? É claro que a resposta é óbvia, o comissário precisa desses conhecimentos para aplicar caso haja algum acidente em um desses cenários, o cenário de selva, o cenário de água, o cenário de deserto e o cenário de gelo, que no Brasil são menos prováveis, mas há sempre a possibilidade de um voo internacional por uma empresa aérea nacional, e a resposta é óbvia, seria isso, mas nem sempre foi assim. Então eu vou mostrar para você de onde vem essa necessidade, a partir de quando surge essa necessidade, ou a partir de quando ela passa a ser atendida e obrigatória na formação de um comissário de voo. Vamos à nossa aula? Bom, como muitas coisas na aviação, a legislação sofre uma alteração muito grande após um grande acidente ou um acidente que tenha um grande impacto. Às vezes não tem um número de vítimas tão grande, mas tem um impacto tão grande na sociedade e na atividade aérea que acaba provocando uma série de mudanças. E o acidente que eu vou relatar aqui agora para vocês é um acidente desse tipo. Houve um número de vítimas não tão grande quanto outros acidentes aéreos, mas o impacto desse acidente na sociedade, na aviação, foi tão grande, tão profundo, que ele provocou várias mudanças na aviação, e uma delas é a obrigatoriedade do curso de sobrevivência na formação. O histórico, então, da disciplina é assim. Começa tudo com o acidente do Varig 254, a empresa aérea era Varig, havia um voo 254, no dia 3 de setembro de 1989. Veja que é algo recente, relativamente recente, a obrigatoriedade do curso de comissário, se você pensar que a aviação, a partir da Segunda Guerra Mundial, já tem um movimento destacado no transporte de passageiros. Mas somente depois desse acidente em 89 é que a legislação no Brasil sofre alteração. Um Boeing 737-200, portanto a família do Boeing 737 ainda é um avião extremamente utilizado na aviação, inclusive no Brasil, matrícula Papá Vitor Mike Kilo, sai da cidade de Marabá para a cidade de Belém, no Pará. Houve um erro de inserção de rota por parte da tripulação, era para inserir 027 no instrumento de bordo e a tripulação inseriu 270, então ao invés de sair no sentido nordeste, essa tripulação saiu para o sentido oeste, saiu para o outro lado, para o sentido oeste. Após voar muito tempo numa condição sem saber direito onde estava, havia poucos recursos de auxílios à navegação nessa região da Amazônia na época, não havia cobertura de radares em toda a região amazônica nessa época, então após voar um tempo, essa aeronave faz um pouso forçado na floresta, numa localidade chamada São José do Xingu, no Mato Grosso. Das 54 pessoas a bordo, 42 sobreviveram, inclusive a tripulação, o comandante e o copiloto, a tripulação de cabine e a tripulação de voo, e a tripulação de cabine também, os comissários de voo também. Após a investigação desse acidente, o CENIPA determina, a Autoridade Aeronáutica de Segurança de Voo determina que haja, como recomendação de segurança, ele determina que haja ensinamentos de sobrevivência e que surja a disciplina de sobrevivência na formação dos aeronautas, notadamente dos comissários de voo. Por quê? Porque foram questionados alguns procedimentos da tripulação, especificamente dos comissários, no trato com a situação. É claro que analisar tudo isso depois, de cabeça fria, é algo mais simples, mas, de certa forma, houve um entendimento de que não havia o conhecimento necessário ou a preparação necessária naquele momento para que aquela tripulação, e aí heroicamente, conseguisse manter aquelas pessoas vivas até a chegada
do resgate. A ação foi feita, a ação de sobrevivência, ela ocorreu meio que de improviso, como eu falei aqui, de maneira até heróica, mas não havia um conhecimento de fato para poder aplicar, e aí surge a obrigatoriedade da disciplina nos cursos de comissário. Aí eu trouxe aqui uma imagem dos destroços do Boeing 737, lá do Papapá Victor Mike Kilo. Veja a situação que está essa cabine. Essa foto que você está vendo aqui ao meu lado é a cabine da aeronave, com a porta aberta ali, ó. E ao lado tem a rota percorrida pelo avião, que deveria ter saído naquele pontilhado ali na direção nordeste, de Marabá para Belém, e sai, na verdade, de Marabá, deixando Marabá na cauda, no sentido oeste, acaba se perdendo, depois voa para o sul e cai ali perto de São José do Xingu, faz o pouso forçado em São José do Xingu. Há muito material na internet sobre esse acidente, há várias reportagens, vários vídeos, os grandes programas de circulação todos se dedicaram a esse acidente, as grandes revistas, há vários livros que tratam sobre isso, mas eu recomendo um relato em especial, que é o relato do copiloto e sobrevivente do acidente, que é o Nilson Zilli. O Nilson Zilli colocou, junto com o jornalista, colocou no papel tudo aquilo pelo que ele passou, o que aconteceu na cabine, como se deu o erro de inserção, todo o diálogo dele com o comandante e como foi o acidente, como foi o pouso forçado e o que ocorreu a partir dali. É um relato fantástico, até porque obviamente relatado por quem estava presente naquilo que aconteceu, tem uma força muito grande, então é um relato fantástico. E aí segue uma foto minha, quando eu tive a honra de organizar um seminário internacional de aviação civil e tive a honra de receber o Zilli para falar sobre o acidente em uma das palestras. Então, segue aí a minha dica. O nome do livro é O Voo Sem Volta, que fala do acidente do Varig 254, escrito pelo próprio copiloto Nilson Zilli e, portanto, sobrevivente do acidente. Vale muito a pena ler esse livro, procure aí. Bom, falando da sobrevivência em si agora, o que acontece numa situação de sobrevivência? Os sobreviventes eles vão ser afetados por 3 grupos de fatores adversos. Esses grupos, eles são os fatores subjetivos. O que é subjetivo? É aquilo que de fato não está acontecendo, mas ocorre forte no psicológico daquele grupo ali, daquelas pessoas. Por exemplo, a ansiedade, o próprio susto, o medo, a perda de pessoas queridas que eventualmente estavam com você no voo, solidão, tédio, pânico, enfim, aquele sentimento de proximidade da morte. Tudo isso são fatores subjetivos que vão afetar o sobrevivente. Vão afetar? Claro que vão afetar, né? Isso vai gerar uma série de situações. Há ainda, aliados a esses fatores, os fatores objetivos. O objetivo é aquele que toca realmente na sua pele, aquele que está efetivamente acontecendo com você. Não que os outros não aconteçam, é que os outros não são físicos, são psicológicos. Os subjetivos são psicológicos, os objetivos são físicos. Calor, frio, cansaço, queimadura, lesões no corpo de todo tipo, hipotermia, a própria morte, né? Ou qualquer ação contra a sua integridade física. Então, se for físico, é fator objetivo. Se for psicológico, é fator subjetivo. Isso é importante você saber, até para a banca da ANAC. E as próprias adversidades do meio ambiente. Seria o terceiro grupo de fatores que vai influenciar o comportamento de um grupo em sobrevivência. A diversidade do meio ambiente. Aí, é claro, vai depender do cenário, se você está na selva, se você está na água, se está no deserto ou se está no gelo, cada cenário desse vai oferecer um determinado tipo de adversidade, mas aí você pode ter inseto transmissor de doença, que na selva é o maior inimigo do sobrevivente, escassez de água, às vezes escassez de flora, você não tem fruto, se estiver no deserto ou no gelo, você não tem absolutamente nada de flora. Tempestades de chuva, de areia, de neve, enchentes, alagamentos, a topografia muito acidentada, animais perigosos. Essas são as adversidades do meio ambiente que compõem aí o terceiro grupo de fatores adversos que vão impactar na situação de sobrevivência, ok? Então, 3 grupos de fatores, não esqueça disso.
fatores subjetivos, que são aqueles ligados à questão psicológica, fatores objetivos, que são ligados à questão física, e as adversidades do ambiente, que são as características do ambiente onde você está inserido para sobrevivência. Daí, para a sobrevivência, surgem, é claro que isso é uma questão muito específica, não há uma verdade absoluta nessa área, são relatos de experiências de pessoas que passaram por essa situação, que dão um caminho para a gente de como sobreviver. Não existe uma fórmula para calcular como se deve sobreviver. O que você faz é perguntar para o sobrevivente o que ele fez e, a partir de várias experiências dessa, construir um quadro de condutas para saber o que fazer nesses cenários e nessas situações. E é isso que a disciplina traz aqui. E aí tem uma série de dicas aí que começam assim: mantenha-se motivado, porque se você se entregar, obviamente você não vai lutar pela sua vida. Na selva há abundância de água e de alimentos, é verdade. O melhor cenário, se é que se pode dizer isso sobre uma questão de sobrevivência, mas aquele cenário onde você tem a maior quantidade de recursos que possibilitam a sobrevivência é o ambiente de selva, né? O ambiente de gelo, o ambiente de deserto e a água são péssimos para a sobrevivência, diminuem muito a probabilidade de sobrevivência. A selva não, a selva já te dá mais recursos. Os passageiros confiarão, né? Aí está confiaram, porque deve estar falando provavelmente do acidente ali, a sobrevivência e a tripulação. É verdade, o passageiro ele confia e vai confiar no tripulante, porque o tripulante está fardado ali, ele representa a empresa, né? Após o acidente, o sobrevivente vai olhar para quem? Para o membro da empresa, para o membro da tripulação, e vai esperar dele uma atitude. É assim que as coisas funcionam. Mantenha o equilíbrio emocional, né? Como sobrevivente, como tripulante, você tem que dar uma resposta para aquele grupo de pessoas que está confiando em você. Lembre-se, água, alimentação e sono são fatores primordiais. Água, alimentação e sono. É preciso descansar. Então, você vai ver ao longo de toda a disciplina aqui que a gente vai falar sobre isso. Vai falar sobre a água, vai falar sobre a alimentação e sobre o descanso. É fundamental para que você aguente essa situação de sobrevivência. E, fundamentalmente, não desista nunca, porque a hora que você desistir, você se entrega, aquele grupo perde a confiança em você, pode dispersar e você pode gerar um número de mortos maior do que o próprio acidente já gerou. Você pode agravar a situação de várias pessoas e lembre-se que o grupo está confiando em você, tripulante, que estava conduzindo a aeronave, que estava ali a bordo junto com ele, que está fardado, que representa a empresa e que tem o treinamento para prolongar a sobrevivência até a chegada da equipe de resgate. Tudo bem? Bom, feitas essas considerações finais, considerações iniciais, a nossa próxima aula já entra especificamente em sobrevivência na selva. A gente já vai falar de sobrevivência na selva e vai falar sobre as ações iniciais e simultâneas. O nome é isso mesmo, é inicial e simultânea, ou seja, o que eu tenho que fazer primeiro e tenho que fazer ao mesmo tempo, não há uma ordem de prioridade. E vai falar também um pouco sobre o kit de sobrevivência na selva, mas sobrevivência na selva é assunto para a nossa próxima aula.